Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael trazendo um comentário de mais uma questão da prova de matemática do Enem 2021. Eu estou resolvendo a prova amarela e nesse vídeo eu vou gabaritar a questão 147. Essa questão trata de geometria espacial, especificamente cálculo de volumes, e nesse caso o volume de um tronco de cone. Geralmente os alunos, quando estudam geometria espacial, eles se preocupam muito com o volume do cone, da pirâmide, mas eles esquecem um pouco, eu não estou falando todos, né? Mas a grande maioria esquece um pouco ali dos cálculos dos troncos. E aí quando cai na prova, às vezes, quando a prova traz a fórmula, tudo bem, dá para a pessoa tentar se sair ali, mas quando não, a pessoa tem que ter esse conhecimento. E aí, para resolver essa questão, eu vou mostrar como calcular o volume de um tronco, tanto de cone, que foi cobrado na questão, como o volume de um tronco de pirâmide. Eu vou usar uma fórmula que serve para os dois e eu vou explicar isso tudo com muito detalhe para que você, na hora que eu for resolver a questão de fato, você entenda todos os argumentos que eu vou utilizar. Beleza? Então, vamos lá. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, é muito importante isso. O algoritmo do YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas. E também inscreva-se no canal, ative as notificações, porque só assim você será avisado toda vez que um conteúdo novo for postado por aqui. Isso você está ajudando o canal e eu vou ajudar você a se dar bem na prova de matemática do Enem. Vamos lá? Então deixa eu sair aqui e começar relembrando para quem já sabe e mostrando aqui como é que a gente faz para calcular o volume de um tronco de cone e também um tronco de pirâmide. Eu vou mostrar que dá para usar a mesma fórmula. Micael, como é que a gente vai conseguir usar a mesma fórmula? Bom, é importante destacar o seguinte. Na verdade, você não vai usar a mesma fórmula do início ao fim da questão. Porque veja só, no caso do cone, a base é sempre uma circunferência. No caso da pirâmide, não. Depende da base da pirâmide, pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono. Então, no caso da pirâmide, do tronco da pirâmide, quando você for fazer o cálculo das áreas, vai mudar de acordo com o polígono que está na base. Por exemplo, nesse desenho aqui, nós temos uma base pentagonal, mas a base podia ser triangular. E claro, esse cálculo vai mudar. Mas, assim, em linhas gerais, a fórmula para você memorizar vai ser a mesma. Então, deixa eu explicar para você como é que a gente faz isso. Deixa eu sair aqui da tela e mostrar. Anota isso aí, é muito importante. A primeira coisa que você vai precisar é da medida da altura do tronco, que é a distância entre as bases. Então, vamos imaginar que esse segmento daqui seja a altura. Eu vou representar essa medida pela medida H. E aí, isso também vai acontecer aqui no caso do tronco da pirâmide, né? A gente vai ter que ter essa medida aqui da altura, vou chamar isso aqui de H. E aí, independente do tipo de pirâmide, ou se for um cone, você vai precisar saber a medida da área da base menor, que eu vou representar aqui pela letra Bzinho, e a medida da área da base maior. No caso do tronco do cone, é sempre circunferência, mas na pirâmide não. Mas você também vai precisar calcular a medida da base menor e a medida da base maior. E é nesse momento, quando você vai precisar fazer esse cálculo, é que vai entrar a diferença. Porque dependendo do tipo da base da pirâmide, você muda a fórmula do cálculo. Afinal de contas, a maneira de calcular a área de um triângulo, se a base fosse triangular, é diferente de calcular a área de um quadrado, caso a base seja um quadrado. É nisso que eu estou querendo dizer que a diferença vai acontecer. Mas a fórmula em si vai ser a mesma. Vê só. Tendo a medida da altura do tronco, tendo a medida da área da base menor e a medida da área da base maior, logo você poderá usar essa fórmula daqui, ó. O volume do tronco é igual à medida da altura dividido por 3. Agora presta muita atenção. Você vai multiplicar isso aqui pela seguinte expressão. Você vai pegar a medida da área da base maior, vai somar com a medida da área da base menor e vai somar, preste atenção, que muita gente esquece dessa parte aqui agora. Vai somar com a raiz quadrada da multiplicação das áreas da base menor e da base maior. Mas já deixa eu alertar aqui. Você sempre vai encontrar um resultado bonitinho aqui, certo? É muito comum que isso aconteça, não vai gerar tanta dificuldade. Mas é importante destacar que essa fórmula daqui vai servir tanto para o volume do tronco da pirâmide quanto para o volume do tronco do cone. Então,
É muito importante isso. Feito isso, eu agora vou responder a nossa questão. Vamos lá. Ó, a questão diz assim. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme a ilustração. Veja que a caneca aqui tem a forma de um tronco de cone. Sabe-se que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro dzão, medindo 10 centímetros, e a base é um círculo de diâmetro dzinho, medindo 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura H dessa caneca mede 12 centímetros, distância entre o centro das circunferências do topo e da base. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Estão aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Como falei, para calcular o volume, a gente vai pegar a medida da altura, vai dividir por 3, vai multiplicar pela medida da área da base maior, mais a medida da área da base menor, mais a raiz quadrada do produto da área da base maior com a área da base menor. Vamos lá. No caso aqui, ó, na base menor, a gente tem uma circunferência de diâmetro medindo 8 centímetros. Então, o raio aqui, ó, vai ter medida igual a 4 centímetros. E aí eu já vou aproveitar para calcular a área da base menor, que é a área de uma circunferência. Vai ficar assim, ó. A área da base menor, que eu vou representar por Bzinho, é π vezes R ao quadrado. Quem é R? R é 4. Então, a gente vai colocar assim, ó, π vezes 4 ao quadrado. Conclusão, a medida da área da base menor é 16π. Vamos fazer a mesma coisa agora, calculando a área da base maior, que é uma circunferência cujo diâmetro, olha só aqui, ó, diâmetro medindo 10 centímetros. Então, a medida do raio aqui, ó, vai ser de 5 centímetros. E eu vou aproveitar para calcular a área da base maior. Eu preciso disso aqui na minha fórmula. Eu estou representando essa base maior por Bzão, vai ser π multiplicado por R ao quadrado. R vale 5, então eu vou ter 5 ao quadrado. E, portanto, a área da base maior vai ser 5 ao quadrado, 25 vezes π. Agora, muito cuidado, ó. A gente precisa calcular a raiz quadrada desse produto. E antes de você substituir na fórmula, você vai fazer esse cálculo. Então, preste atenção aqui, ó. Vou até mudar de cor. A raiz quadrada do produto da área da base maior com a área da base menor. Vai ficar assim, ó. 25 multiplicado com π, multiplicado com 16 multiplicado com π. Isso tudo aqui, ó, dentro do radical. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 16 é 4. E aqui dentro ficaria a raiz quadrada, preste atenção, de π vezes π, que dá π ao quadrado. Como o índice aqui é 2, a gente pode simplificar esse radical e nós vamos ter que esse produto aqui, ó, vai dar 20, 5 vezes 4, 20, multiplicado por π. Bom, é importante lembrar que a questão pediu para a gente adotar π como sendo 3. Só que eu vou deixar isso para o final. Eu vou pegar agora esses valores que eu acabei de calcular e vou substituir aqui na minha fórmula. E aí eu vou ter que o volume dessa caneca vai ser, ó, a medida da altura, olha só, ó, a altura dessa caneca mede 12. Então, a gente vai ter 12 dividido por 3, abre parênteses. Agora, cuidado, ó, área da base maior, 25π. Área da base menor, 16π. Mais essa raiz quadrada, que deu 20π. Olha que maravilha. Ficou ótimo, não foi? Vamos lá. O volume da nossa caneca vai ficar, se você dividir 13 por 3, isso vai dar 4. Somando aqui, você vai ter 61π. Conclusão, o nosso volume em centímetros cúbicos vai ser de 244π. Só que π vale 3. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou substituir o π por 3 e vou encontrar que o volume é igual a 732 centímetros cúbicos. Só que a questão quer a capacidade volumétrica em mililitro. E a questão disse para a gente que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml.
Então, a nossa conclusão aqui, ó, a capacidade volumétrica, deixa eu colocar assim, ó, a capacidade é de 732 ml. Com isso, a gente conclui a nossa questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C. Gente, era isso que eu tinha preparado para essa aula. Espero que você tenha gostado e que você tenha cuidado com essa fórmula, porque eu tenho certeza que você vai usar nos seus exercícios. É melhor você usar essa fórmula que eu acabei de mostrar aqui do que ficar pensando numa fórmula diferente para o volume do tronco do cone e outra para as pirâmides. Espero que você tenha gostado da forma como eu apresentei. Se você gostou, deixa o seu like. Se esse vídeo ajudou você, agora é a hora de você ajudar o professor Micael e ajudar um amigo seu que está na mesma luta que você para se dar bem na prova de matemática do Enem. Compartilha esse vídeo com o seu amigo, porque você vai ajudar o seu amigo e vai ajudar também o professor Micael. É uma troca e eu vou ajudar você a se dar bem na prova de matemática do Enem. Se você quiser continuar assistindo ao comentário da prova de matemática do Enem 2021, acessa esse card aqui do lado, passa para a próxima questão que eu estou lá esperando você.